Se você está pensando em trabalhar com cinema, acho melhor você mudar a tua ideia. Isso se você já não mudou, né? A ideia de ir para a Califórnia. Porque agora a China superou os Estados Unidos. Essa superação era prevista para 2030. Mas agora, no primeiro trimestre de 2025, já superou a bilheteria dos Estados Unidos. É uma coisa impressionante. E veja, você sabe, a indústria cinematográfica americana foi responsável por uma grande parcela do crescimento econômico dos Estados Unidos. Chegou a representar mais de 1% do PIB, para você ter uma ideia. É muita coisa. Para uma indústria só, 1% do PIB é muita coisa. Mas os chineses ultrapassaram. Deixaram para trás. Volto a dizer, o que era previsto para 2030, agora em 2025. Esse é o reflexo da economia, do que está acontecendo. Daqui a pouco eu vou ter que mudar a bandeirinha que você está vendo aí. Para cá. Mudar a bandeirinha, vou ter que colocar a bandeirinha da China em cima. Esse dia vai ser um dia histórico e está se aproximando cada vez mais. Porque os dados que a gente tem recebido da China são muito melhores do que os dados recebidos dos Estados Unidos. Aliás, Estados Unidos só vejo notícia ruim. Só notícia ruim. É impressionante. O que conseguiram fazer com a economia americana. É aquela coisa, né? Um amigo meu, já voltamos no assunto cinematográfico, mas um amigo meu trabalhou como gerente da Caixa Econômica. E por 2 oportunidades ele pagou prêmios da loteria, da Mega Sena, não sei. Prêmios muito grandes. Hoje equivalendo a que ele me contou de 145 milhões de reais, valores de hoje. E ele me falou que se o cara tiver hoje, esse ganhador, que ele acompanhou a vida desse ganhador, se esse ganhador tiver 10 milhões em patrimônio hoje é muito. Ele conseguiu acabar com o patrimônio. Fazendo um monte de besteira, tendo o dinheiro rendendo de forma pré-fixada, sem poder resgatar a 1 e pouco por cento, e emprestando o dinheiro a 4%. Chegou a esse ponto. Então uma coisa fora de propósito, mas o que é? Porque não estava preparado para aquele dinheiro que ganhou. Você está querendo me dizer, Ricardo, que os Estados Unidos não estava preparado para esse crescimento? Realmente não estava. Não estava mesmo. Essa geração, principalmente, que está aí, não estava preparada mesmo. Porque é aquela história. Avô rico, filho nobre, neto pobre. Não viram dificuldades. E a China está vendo dificuldade há 3 gerações aí batalhando muito para sair da dificuldade. E tem um conhecimento milenar. A China tem 5.000 anos, Estados Unidos não tem nem 1.000 anos. É metade disso. Então é o que eu digo, eles tiveram todas as oportunidades, mas fizeram tudo errado. E agora, pisando no acelerador da quantidade de besteiras, né, o ápice da idiotice, da burrice, dos maus costumes, está acontecendo agora com o Donald Trump, que é o ícone disso, do exibicionismo, da arrogância, da prepotência e assim por diante. E ele está achando que o exército vai seguir a toada dele. Não vai. Sabe quem são os 2 que não vão seguir a toada dele? O Federal Reserve, que já falou, não vai seguir o caminho. Vai fazer a mesma coisa que fez em 29 e disse, não, chega, não vou me meter, não vou colocar dinheiro aí nessa bagulha aí que está explodindo. E os militares. Tem uma diferença muito grande entre a indústria militar querer vender armamento e o povo americano querer entrar em guerra. Uma diferença muito grande. Tá? Você pode às vezes pegar um caboclo aí com canivete e com sangue no olho e pegar um cara que tem uma 765, ou sei lá, um revólver uma pistola mais sofisticada, mas que seja pacífico, que não esteja afim de uma confusão. Você compreende? O povo americano não quer isso. Tem muito armamento, mas não quer isso. Não quer. O povo europeu não quer isso. Passaram os horrores lá da Segunda Guerra. Não quer isso.
Agora, chinês e russo não tem querer ou não querer. Vamos pro pau, vamos pro cacete, entendeu? A diferença? Eles têm sangue nos olhos. Mas voltamos aqui, então vamos passar alguns números, só para você ter uma ideia dessa refrega aí. Em 2015, a indústria cinematográfica americana representava 0,66% do PIB americano. Agora, em 2025, a projeção é 0,46%. Uma queda de 30%, praticamente. Vamos para outros dados. A receita total de bilheteria nos Estados Unidos, 8,9 bilhões no ano passado. 8,9 bilhões. Saí de fora. Opa. 8,9 bilhões. E agora a China, 9,5 bilhões. Isso agora em 2024, certo? A maior bilheteria, o filme de maior bilheteria nos Estados Unidos rendeu 858 milhões. E o de maior bilheteria na China, 913 milhões de dólares. Quase $1 bilhão. Número de salas de cinema. Número de salas de cinemas na China, nos Estados Unidos, 39 mil. Na China, 82 mil. Olha que crescimento de 150% nos últimos 10 anos. 82 mil salas de cinema contra 39. É aquilo que eu falo sempre da escala, né? A escala chinesa é absurda. Produção anual média no ano passado, né? 700 filmes nos Estados Unidos. Na China, 1.200 filmes. Como é que vai conseguir competir? E um último dado, antes de fazer aqui um adendo a respeito dos coreanos, da Coreia do Sul. Essa previsão de se tornar o maior mercado cinematográfico mundial era para 2030. É o que eu falo, gente. A coisa está acontecendo muito rápido. Porque a China está crescendo muito rápido e os Estados Unidos estão declinando muito rápido. Então a ultrapassagem vai ser assim. Um carro que estava indo muito bem, começando a pererecar lá na frente. Você está entendendo? A China está bem atrás. Só que voando baixo, cara. Voando baixo, batendo um recorde atrás do outro, melhorando ali o tempo de cada volta. E enquanto o carro lá que está bem na frente, ainda está lá pererecando, está falhando o motor. É isso que está acontecendo. E daqui a pouco você vai ver a China passando assim, ó, sem o menor esforço, a China vai ultrapassar. E aí a gente vai mudar essa bandeirinha aqui. Sempre erro o lado. Essa bandeirinha aqui a gente vai colocar a bandeirinha da China para cima. Não tem como, gente. É um troço irreversível. Irreversível. Eu queria falar sobre os doramas, né? Que o nosso Miguel Falabella gosta tanto dos doramas. Olha a diferença. Adaptaram, buscaram o que de melhor existe na indústria ocidental, de produção, de roteiro e assim por diante, e adaptaram e colocaram mensagens mais bonitas, mensagens mais educativas, e com isso conquistaram um público assim extraordinário. Extraordinário. Como o próprio Falabella diz, o vilão e o mocinho, os dois estudam pra caramba nos doramas. Eu não conheço isso aí, mas a minha esposa gosta muito, minha filha gosta muito, os parentes da minha esposa vêm demais. Então perceba a mudança que está acontecendo. O mundo está olhando para os Estados Unidos e diz assim, cara, não dá mais para seguir essa cultura estúpida dos valores do povo americano. Tanto é que o Jeremy Powell do Fed, ele disse assim, vamos resgatar, vamos nos alinhar aos valores dos fundadores. Então ele pede um resgate aos valores daqueles que fundaram os Estados Unidos. Porque com certeza se afastaram tremendamente.
É como se fosse assim um povo religioso que de repente grande parte daquele povo se afasta daqueles ensinamentos e começa a fazer uma coisa errada em cima da outra. Mais ou menos isso, é uma comparação. Não estou defendendo aqui religiosos nem religiões. Mas é esse tipo de comparação, esse tipo de coisa que está acontecendo. Agora, na contrapartida, a China está fazendo a lição de casa. Está fazendo, inclusive no setor climático. Se você observar aí, eles estão conseguindo. Estão conseguindo, através de energias renováveis, eles estão conseguindo fazer esse trabalho em favor do clima. E lançaram agora, pela primeira vez, um título do Tesouro Chinês lá na Inglaterra, em Londres, e foi um sucesso. Um sucesso. Pode verificar aí na internet, foi um sucesso. Lançaram agora. Isso aí, gente, vai vir uma avalanche de investidores. Olha, e a remuneração é mais baixa do que o Tesouro Americano está oferecendo. Só que a turma está tão anti-americana que estão preferindo investir em alguma coisa que dê menos retorno, mas que esteja mais alinhada aos bons valores, às coisas corretas. Essa é a questão. Porque não é só dinheiro. Tem gente que pensa só em dinheiro. Mas tem gente que pensa que tem dinheiro e pensa no futuro do planeta. Cara. E é por isso que eu digo que essa guerra que o Donald Trump está travando não tem a menor chance de ter sucesso. Não tem a menor chance. Quer atrair indústria para os Estados Unidos? Pega lá um trabalhador, um metalúrgico, dizendo que teu pai foi metalúrgico, teu pai foi operário, nós queremos recuperar a indústria. Piada isso, gente. Piada. Não tem como. Daqui a um tempo você vai ver os Estados Unidos pedindo pinico para a China. 9 milhões de americanos estadunidenses já deixaram os Estados Unidos. Você vai ver os estadunidenses pedindo pinico para a China do tipo assim, posso trabalhar aí no país de vocês? Me aceitem, por favor. Escreva. Escreva o que eu estou falando. Escreva o que eu estou falando. Assim como muitos italianos, alemães, japoneses deixaram seus países para irem para os Estados Unidos como imigrantes, assim como vieram aqui para o Brasil também, os estadunidenses vão pedir pinico e vão querer entrar na China. Se a China vai receber, eu acho que vai. Eu acho que vai. Não vai fechar as portas. Mas esses imigrantes vão ter que passar as mesmas dificuldades que o imigrante alemão, japonês, italiano passaram aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Escreva o que eu estou te falando. Pessoal, se inscreva se inscreva agora no canal, torne-se membro, se inscreva por quê? Porque quando a gente chegar em 20 mil, a gente vai fazer uma live e vai ser muito bacana. Fizemos a live dos 10 mil, agora vamos fazer a live dos 20 mil. E está chegando perto. Compartilhe e tal, se inscreva. Tá? Vai ser bem bacana, tá bem? Se inscreva, comente. Tem gente que faz 3, 4 comentários, ajuda no engajamento. Faça qualquer coisa, só não fique parado. Até a próxima.